Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a criar uma numeração automática no Excel baseando-se numa condição. Condição essa, né, que se refere a um texto digitado numa próxima coluna ou numa coluna anterior, por exemplo. Na prática, a gente vai fazer o seguinte, uma numeração automática na coluna A, né, que eu vou utilizar aqui como exemplo, baseando-se no preenchimento ou não da coluna B. Então, se eu tenho um nome na coluna B, por exemplo aqui Maria, né, então eu tenho o código 0001 do lado de cá. Se eu digitar um segundo nome aqui, por exemplo José, então o Excel vai criando essa numeração automática para mim do lado de cá, conforme eu for preenchendo nomes aqui. Ok? Então eu vou digitando nomes aqui, o Excel vai fazendo esse preenchimento. Além disso, eu vou te mostrar também depois, né, como fazer um preenchimento de cor para as células digitadas, né? Quando eu tenho novos registros, né, digamos assim, nessa planilha. Então, por exemplo, aqui vamos colocar o José, vamos colocar o Pedro, vamos colocar a Ana. Sempre que eu digito um novo registro, o Excel vai preenchendo essas células com uma corzinha de fundo. Ok? Eu vou te ensinar as duas formas. Esse procedimento pode ser feito de algumas maneiras diferentes, mas eu vou ensinar a você a mexer com esse procedimento com a formatação condicional e também com a função C. E além disso, a gente vai formatar esses números aqui, né, os algarismos, né, presentes em cada um desses números, utilizando uma espécie de máscara numérica aqui. Tá joia? Deixa eu criar então uma planilha separada aqui, branquinha, deixa eu só colocar uma gradezinha nela, uma borda nela, né, grade não, desculpa, borda nela, e trocar então aqui o tamanho da fonte para ficar um pouquinho maior aí para você ver, tá joia? Aumentar um pouquinho aqui a largura dela. Veja bem, primeiramente eu gostaria de explicar para você a questão da numeração, né, automática. Eu já tenho um vídeo sobre isso, falando sobre como criar números em sequência no Excel. Também tem um vídeo falando sobre horas em sequência e datas em sequência. Esses são um pouco mais específicos, tá joia? Mas basicamente, quando você digita o número 1 aqui, e digita o número 2 embaixo, por exemplo, o Excel vai reconhecer essa sequência como uma sequência de primeiro número mais 1. Né? Então, uma sequência de 1 em 1. Quando você seleciona os dois números aqui, né? Selecionei o 1 e o 2, e quando você puxa a alça de preenchimento, o Excel reconhece que há um intervalo de apenas um número aqui, entre 1 e 2, e ele vai fazendo esse preenchimento automático, tá vendo? 1 até 17 aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui 1, né, no caso, e 5, por exemplo, então o Excel vai reconhecer uma sequência de 1 a 5. Então, se você puxar aqui o auto-preenchimento, 1, no caso, mais 4, né? Então, ele vai fazendo 1 mais 4. Então, 1 mais 4 deu 5, mais 4 deu 9, mais 4 deu 13, e assim por diante. Vamos deixar aqui 1 e 2 só para eu te explicar, então, o conceito que eu quero passar antes de te ensinar, né? A automação aqui dessa sequência. Então, vamos deixar de 1 mais 2 aqui, vai até, deixa eu deixar até aqui embaixo, né? Até o número 22 aqui para ficar mais completo. Quando você digita um número aqui, o Excel ele vai colocar o número cru para você. Mesmo que você digite 0001, por exemplo, o Excel só vai retornar o número 1. Como é que eu faço para exibir uma quantidade padronizada de algarismos, né? Nesse caso agora, preste bastante atenção, porque você pode fazer isso com quantidade de células que você quiser. Como eu vou usar minha coluna A inteirinha só para essa numeração, eu posso selecionar a coluna A diretamente aqui, ó, tá joia? Então eu clico aqui em cima, no nome dela, no título dela, né, na coluna A, toda a minha coluna A foi selecionada. Porque veja bem, né, como eu te expliquei, a gente vai digitando nomes aqui na coluna B e a coluna A precisa ser preenchida. Eu não sei quantos nomes eu vou digitar, portanto eu não sei até que parte da minha coluna A eu preciso formatar de uma determinada maneira para receber esses números, né? Então eu vou selecionar a minha coluna A inteira aqui, mas você pode fazer da maneira como você achar melhor aí um intervalo específico. Com a coluna A selecionada, a gente vai vir aqui na guia página inicial, no grupinho número, e dar um cliquezinho aqui, ó, ou nessa setinha, nessa caixinha de diálogo do grupo número, ou você clica aqui na caixinha de seleção, na caixinha automática aqui, né, desce aqui um pouquinho e vai até mais formatos de número, tá bom? As duas opções vão parar na mesma janelinha. Nessa janelinha aqui, na abinha número, eu vou escolher o formato personalizado, porque nenhuma dessas categorias aqui entra exatamente naquilo que eu quero. Eu quero um formato totalmente meu. Tá vendo aqui que eu tenho o tipo geral e existem alguns formatos personalizados aqui de hora, data, por exemplo, dinheiro, tem bastante coisa aqui. Eu vou clicar aqui onde está escrito geral e vou apagar, porque isso aqui é um texto mesmo, tá? Então eu vou apagar onde está escrito geral e vou criar a minha própria máscara, tá? É uma máscara de texto, ou seja, o Excel vai exibir um texto, um número, de acordo com os parâmetros que eu colocar aqui, mas ele vai armazenar de uma forma diferente. Você já vai ver isso acontecendo, tá bom?
Para o nosso caso aqui, como é um número, números inteiros, eu vou digitar aqui 00000, 4 zeros, porque eu quero os meus números com 4 algarismos, tá? Você coloca aquilo que você achar melhor aí. O zero para o Excel indica o seguinte, tá vendo que ele já mostrou aqui, ó, exemplo 0001, né, fazendo referência ao meu número 1 que está aqui. O que significa? O Excel sempre vai preencher os números, né, desse intervalo com 4 algarismos. Os números serão reconhecidos normalmente, mas sempre que eles não completarem 4 casas, né, 4 algarismos, então o Excel vai completar essas casas com zeros, né, zeros à esquerda, obviamente, né? Então, se eu tenho o número 25, o Excel vai colocar para mim 0025 para completar os demais espaços que estão faltando do número 25 com as casas, com a quantidade de algarismos que eu quero, que é 4 no caso, então ele vai preencher com zeros. Então eu vou deixar 4 zeros aqui, tá bom? Vamos dar um OK aqui, e agora você percebe que eu tenho 001, 002, só que se você clicar em cada um desses números, você vai notar na barra de fórmulas que ele continua sendo 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, o conceito então está explicado, joia? Agora a gente vai apagar tudo isso aqui, eu vou deletar tudo isso aqui, porque eu só preciso exibir esses números se algo for digitado na minha coluna B. Só que esses números já estão formatados, tá? Então a minha coluna A aqui já está formatada, tá vendo aqui no grupinho número que ela já tem uma formatação especial, que foi aquela formatação que a gente definiu. Você pode definir isso depois, tá bom? Depois que você montar a fórmula que eu vou te explicar aqui, você pode formatar aqui da maneira como você achar melhor, tá? Eu já formatei para deixar tudo prontinho e bonitinho pra gente. O que a gente tem que entender aqui logicamente, né? O conceito que a gente tem que entender. Se a célula B1 for vazia, a minha célula A1 também precisa estar vazia, né? Então, se eu não digitei nada na B1, então nada vai ser mostrado na 1. No entanto, se eu digitar alguma coisa aqui na B1, se ela contiver algum texto, então a minha célula 1 será numerada, tá? Então essa é a nossa lógica. A gente vai utilizar a função C para isso. Eu tenho uma playlist completa de função C, caso você queira entrar um pouco mais a fundo e saber o que você pode fazer com ela, né? Que dinamismo você pode aplicar nas suas planilhas com ela. Eu vou deixar aí nos cards e também na descrição do vídeo, caso você queira acessar. Tá joia? Mas vamos lá, então eu não vou explicar com todos os detalhes possíveis a função C, mas caso você não seja familiarizado com ela, você vai entender o conceito dela aqui com toda certeza, tá bom? Deixa eu só dar um zoom aqui para a gente captar melhor a função. Então vamos lá, igual C, porque é aqui, não na B, né, Edu? Porque é aqui que a gente vai obter o resultado, né? No caso, a nossa numeração. A B vai ser simplesmente para a gente digitar os nomes, né? Ou qualquer outra coisa. Igual C, abre parênteses, né? Qual que é o teste lógico? Então o meu teste é o quê? A B1 precisa ser igual ou diferente de vazio. Não sei. Isso vai depender do conceito que você vai aplicar aí. No meu caso, eu vou testar o vazio primeiro, porque vai ser mais fácil, tá? Então, eu digito B1, eu clico em B1. Se B1, né, for igual a vazio, então como que eu explico para o Excel o teste de vazio? Então, igual, né, aspas duplas, aspas duplas. Isso aqui indica vazio para o Excel. Não são aspas simples e você não pode colocar um espaço entre as aspas, tá joia? Aspas duplas, aspas duplas. Isso aqui significa o seguinte, teste, se B1 for vazio, ou seja, não tiver nada digitado em B1, ponto e vírgula, o que vai acontecer nessa célula que eu estou editando agora, na 1? Ela também vai ficar vazia, então eu vou digitar aspas duplas, tá? Então, se B1 for vazio, então a minha célula aqui que eu estou editando, no caso a 1, também ficará vazia. Ponto e vírgula, porque agora a gente vai colocar o valor falso. E se não for, o que vai acontecer? Se não for, preste atenção que o primeiro passo é diferente dos demais, tá? Então, se não for, vai aparecer o número 1, tá bom? Não coloque o número 1 entre aspas, porque aqui o número 1 precisa ser reconhecido como numeral. Em algumas ocasiões você vai precisar colocar entre aspas se você for gerar outro tipo de numeração, com códigos, letras e tudo mais, que é um assunto talvez para um outro vídeo, que é algo um pouco mais complexo. Mas aqui, como uma numeração simples, a gente vai colocar o número 1 sem aspas, porque um número ele precisa ser reconhecido como número para depois a nossa máscara funcionar. Tá joia? E é só isso. Acabou. Fechou parênteses aqui. Então, se for vazio, vai mostrar vazio, se não for, vai mostrar o número 1. Vamos dar um Enter aqui. Obviamente, ficou vazio porque não tem nada, né? Só que vamos digitar um nome aqui, então, Maria, ok? Vamos dar um Enter, perceba que já apareceu o número 1 aqui para mim. Deixa eu só centralizar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então, apareceu o número 1. Só que como é que eu faço agora para aparecer o número 2? Se eu clicar aqui e arrastar, o Excel não vai reconhecer que existe uma sequência aqui, ele não vai reconhecer que é para ele fazer 1, 2, 3, 4, 5, ele não entende que é uma sequência de 1. Então eu preciso, na célula A2, começar a criar a minha sequência. Aí a partir da A2, aí eu posso fazer o autopreenchimento. Que sequência é essa? Então vamos lá.
igual, a gente vai testar a mesma coisa, tá? Se B1, se B2 no caso agora, né, for igual a vazio, aspas dupla, opa, esqueci do C, né, igual C. Se B2 for igual a vazio, né, aspas duplas, então vai ser vazio, né, ponto e vírgula, vazio de novo. Do contrário, o que que ele vai fazer? Do contrário, agora, o Excel tem que pegar a minha A1 e somar 1. Concorda comigo? Então ele tem que pegar o número que está em A1, que é 1, e somar com o número 1, para ficar 2. E o 2 depois ele vai somar com 1, para gerar 3, gerar 4 e assim por diante. Tá? Então eu vou digitar aqui A1, né? Não estou conseguindo digitar, não estou conseguindo clicar nela aqui, porque está aberto aqui e a fonte está grande, né? Então eu posso digitar mesmo. A1 mais 1, né? Então A1 mais 1. Vamos fechar parênteses aqui e vamos dar um Enter. Claro que não aconteceu nada porque eu não tenho nada aqui ainda, mas vamos digitar aqui o José, por exemplo, e agora eu tenho o número 2. Então se B2 for vazio, vai mostrar vazio. Se não for, ele vai pegar 1 e vai somar 1. Beleza? Agora sim eu posso usar o autopreenchimento para completar as demais células, porque agora o Excel vai reconhecer que ele tem que pegar a A2 e somar 1, a A3 e somar 1, a A4 e somar 1 e assim por diante. E agora, como a gente tem uma fórmula aqui, você não vai selecionar as duas células de uma vez e puxar como eu havia ensinado numa sequência simples. Agora você vai usar apenas a A2, que já tem a nossa fórmula de sequenciação automática aqui numérica, tá? Clica na alcinha de preenchimento aqui no cantinho, clica, segura clicado e arrasta até o local onde você quiser. Eu vou colocar aqui até a célula 22 aqui, por exemplo, só de exemplo no caso, tá bom? Então vou arrastar até a célula 22 aqui, mas você arrasta até onde você quiser. E aí no caso você vai perceber que todas elas aqui já estão com a fórmula inserida, porém, né, não está acontecendo nada aqui porque a gente não tem nomes aqui. Então vou digitar aqui um nome qualquer agora, Marcelo, por exemplo, número 3. Vou digitar aqui Jaqueline, por exemplo, número 04, e aí o Excel vai fazendo a sequenciação automática para você. Joia? E agora eu vou te mostrar como fazer essa sequência ficar colorida, né? Como fazer com que essas células, né, digitadas que têm o conteúdo fiquem coloridas. O processo é bem simples, tá? Eu vou criar, eu não vou criar não, eu vou utilizar essa mesma planilha, tá? E vou explicar para você como fazer então esse procedimento. Esse procedimento é um procedimento de formatação condicional. Eu tenho também uma playlist sobre esse tema aqui no canal, caso você queira dar uma olhada, ela vai aparecer aí nos cards do vídeo e também tá lá na descrição do vídeo, caso você queira dar uma conferidinha e se aprofundar ainda mais nesse tema, mas eu creio que não será difícil para você captar aqui a essência da coisa, mesmo que você já não esteja ainda, né, familiarizado com a formatação condicional. Vamos lá. Vamos utilizar uma única célula aqui para aplicar uma formatação condicional, depois a gente vai expandir essa formatação para a coluna toda, ok? Como a célula A1 sempre dependerá do conteúdo da B1, então a gente pode testar a B1. Tá? Então a B1, se a B1 estiver preenchida, então naturalmente a A1 também estará, porque ela terá um código aqui, né? Então ela realmente terá algum conteúdo. Então a A1 sempre vai depender da B1. A gente pode aplicar a formatação dentro da B1, tá? Então vamos, mas por que B1 e não a coluna B inteira, Edu? Vamos lá, eu já vou te explicar, inclusive já vou até te dar uma dica a respeito disso, caso você precise utilizar mais para frente esse recurso, tá? Então com B1 selecionada, vamos aqui em formatação condicional, guia página inicial, ok, grupinho estilos, formatação condicional e nova regra. A gente vai criar uma regra nova, porque eu acho melhor a gente utilizar essas regras, umas regras mais personalizadas do que aquelas regras prontas, tá? A gente tem aqui a segunda seção, tá? Formatar apenas células que contenha ou não contenham, né? No nosso caso, que contém texto ou não. Então aqui, na descrição da regra, ao invés de valor da célula, eu vou colocar aqui vazias ou não vazias. Aí vai depender de você. Você quer formatar as que estão vazias ou as que estão preenchidas, né? No caso, as não vazias. No nosso exemplo, eu vou formatar as que não estão vazias, né? Então, eu vou clicar aqui não vazias. Então, todas as células que tiverem alguma coisa preenchida vão receber a formatação que eu defini agora. Vou clicar no botãozinho formatar aqui e aqui naturalmente eu posso escolher a formatação que eu quiser. Posso trocar fonte, posso trocar formato numérico, posso colocar uma borda, mas o que interessa aqui no meu caso, só para a gente ter uma visualização, ok? É o preenchimento, mas aí você formata como você quiser. Eu vou colocar aqui um preenchimento amarelo clarinho, tá bom? E vou dar um OK. Então ele fica com uma pré-visualização aqui. E agora eu vou dar um OK. Perceba que só a minha célula B1 foi preenchida porque, no caso, ela corresponde, né, ao teste da minha formatação, né? Ela não está vazia. Mas eu vou dar um clique aqui em formatação condicional com a B1 selecionada, ok? Porque a minha formatação está nela, apenas nela, então ela precisa estar selecionada. Vou dar um clique em formatação condicional e vir aqui em gerenciar as regras. Gerenciar regras, né? No caso, as regras que eu já tenho aplicadas aqui
planilha. E aí, claro, obviamente eu estou utilizando a seleção atual, mas caso você não tenha a célula B1 selecionada, você pode colocar esta planilha e aí o Excel coloca todas as formatações condicionais presentes na planilha, tá? Fica a teu critério, tá? Mas eu vou clicar em formatação condicional, gerenciar regras aqui, e aí eu consigo ver a regra da seleção atual. Então a minha regra está aqui, ela está definida, eu posso editá-la inclusive, mas eu não quero editar a minha regra, eu quero editar a abrangência dela. É aqui que mora, então, a parte mais interessante. Qual que é a abrangência da minha regra? Ela se aplica apenas a B1. Perceba aqui ó, que B1 está travada, ela está com cifrão. Então, somente B1 e mais nada. Só que eu não quero aplicar apenas a B1, eu quero aplicar na coluna A e na coluna B inteira. Como é que eu faço para essa formatação, então, sair da B1 e ir para A e para B também, né, inteira, fazer com que ela abranja as minhas duas colunas? Eu vou trocar a aplicação, né? Então, ao invés de B1, eu posso clicar, inclusive, aqui, ó, tá vendo nessa setinha aqui? Eu posso clicar na setinha e selecionar. Eu quero selecionar a A e a B, tá joia? Então, vou voltar aqui, tá vendo? Selecionei a A e a B, o Excel já aplicou para mim aqui. Então, eu volto, desço a minha setinha ali para aparecer a janelinha de formatação novamente. Só que aqui, no caso, preste atenção, que ainda assim o Excel está considerando apenas A1 e apenas a B1, tudo travado. Então A2 não entra, B2 não entra, nem A3, nem A4 e assim por diante. Eu vou ter que tirar esses travamentos e também tirar esse 1, porque eu não quero apenas na linha 1, eu quero em todas as outras linhas. Como é que eu faço aqui? Eu vou tirar o 1. Tá? Eu posso deixar o cifrão no A, tá bom? E posso deixar o cifrão no B, mas eu vou tirar o cifrão 1 de uma e cifrão 1 da outra. Tá? Então aplica-se A, coluna A, 2 pontos, coluna B. Esses 2 pontos indicam uma sequência, né? Então, uma sequência que vai de A a B, tá joia? A coluna A inteira e a coluna B inteira, independentemente das linhas. Joia? E vamos dar um OK aqui, e aí eu percebo então que agora a minha formatação condicional é aplicada para as minhas duas colunas, tá? Então, se eu digitar alguma coisa aqui em B novamente, tá? Então, vou colocar Leandro aqui na minha B5, o Excel vai preencher o número do Leandro, 0005, e vai preencher com cor as duas células. É claro que você pode criar sequenciações numéricas bem diferentes, né, com regras mais específicas, formatação condicional com regras mais específicas também, utilizando números, utilizando formatação de texto, né, reconhecer um texto ou reconhecer um número. Só que, claro, obviamente, o vídeo ficaria muito longo, né, se eu fosse explicar todas essas regras, provavelmente fica aí para um vídeo mais para frente. Mas o que eu queria explicar é esse conceito, né, esse conceito de como criar sequenciação numérica automática, baseando-se numa condição essa que é o preenchimento ou não da célula seguinte, né? E fazer então a formatação condicional para destacar essas células também, né, com alguma cor ou alguma fonte diferente, caso elas estejam preenchidas, né? Bem, espero então que tenha sido útil. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Também qualquer sugestão ou talvez uma forma legal diferente de fazer ou alguma ideia diferente para incrementar o conteúdo, né? Ou críticas também, fique sempre à vontade aí, caso queira entrar em contato, só utilizar o campo de comentários e também as redes sociais e e-mail aí abaixo. Te vejo então no próximo vídeo. Valeu, abraço, até mais.